Ordens mágicas iniciáticas. Olá, meu nome é Nino Denani, eu sou mago ametista e eu tenho esse canal aqui para ajudar você a caminhar pelas trilhas da magia, do conhecimento ocultista, místico, mágico, sem se perder tanto, né? Se perder tanto porque você vai se perder. E perder-se é legal de vez em quando, você não precisa se perder completamente, né? E o assunto de hoje, ele tem muito a ver com isso, na verdade. Ordens mágicas iniciáticas tem muito a ver com o caminho do adepto, beleza? A gente vai falar um pouquinho sobre elas. Já vou te dar aqui o disclaimer, eu não vou comentar a respeito das ordens em si, mas eu vou te falar o porquê disso, mas de qualquer forma, você vai conhecer o suficiente, beleza? Então, vamos pro assunto. Bom, o que são ordens iniciáticas mágicas, tá? Eu vou traçar um paralelo que os mais experientes talvez vão achar um pouco bobo, mas os caras que de verdade fazem parte dessas ordens vão compreender. E é muito legal para você saber do que a gente está falando sem mistificar demais, tá? Ordem mágica iniciática nada mais é do que uma espécie de colégio. Tanto que a gente chama de colegiado mágico de vez em quando, né? A gente chama de ordens místicas, de colegiado mágico, de ordens iniciáticas e assim por diante. É uma escola mesmo, como uma universidade, como um ensino médio, onde você vai para aprender certas coisas que têm a ver com certos caminhos. Essa diferenciação é bastante importante, tá? Porque cada ordem ela vai ter uma forma de funcionamento, uma forma de aprendizado, né, de ensinamento, de concatenação de conhecimento e motivos para existir. Não são todas as ordens que fazem as coisas das mesmas formas, beleza? Assim como não são todas as faculdades que fazem as aulas das mesmas formas, concorda? Se você vai numa faculdade de medicina, você vai ter certas aulas a serem cumpridas e com certas metodologias. Então vai ter laboratório, vai ter estágio ou residência em hospitais, vai ter uma série de coisas. Você faz uma universidade de filosofia, a cadência é diferente. Pois bem, quando nós estamos falando de ordens iniciáticas, a coisa é a mesma. Então, vamos ter ordens que são especializadas em algum sistema, vamos ter ordens que são mistas, né, com vários sistemas, vamos ter ordens que ensinam sistemas próprios, vamos ter ordens que são filosóficas e a magia fica meio que a segundo plano, vamos ter ordens que são união de pessoas para benesses da sociedade, por exemplo, e assim sucessivamente. O funcionamento em si também de uma ordem é bastante dispar, beleza? Depende do que a ordem se propõe. E por funcionamento aqui eu estou falando de como ela mantém os seus iniciados unidos, né? A maçonaria, por exemplo, costuma ter uma reunião por semana presencialmente em suas lojas. O processo de entrada da maçonaria, em geral, parte de um maçom convidando um não maçom, um profano. Esse profano, depois do aceite, vai passar por uma série de provas, por assim dizer, e são provas tranquilas, tá? Provas no sentido de ver seus documentos, ficha criminal, às vezes eles avaliam sua presença em redes sociais, conversa com sua família, cônjuges ou pais, né? Às vezes filhos, e também ver se você está apto, né? Todo o grupo vai ficar sabendo de você, o grupo daquela loja vai ficar sabendo de você, para ter uma aprovação. A Algon, por exemplo, ela também faz uma pesquisa sobre a sua vida, também olha as redes sociais, mas além disso ela ainda tem algumas provas, acho que tem 2 ou 3 fases de provas escritas, para a gente entender que você está apto a passar lá, e também, em alguns casos, a gente fala com os familiares também, tá? O funcionamento da Algon também aí vai depender, às vezes é uma vez por semana, mas pode chegar até 4 vezes por semana. Sim, é bastante coisa, mas a gente tem graus que cuidam de outros graus, enfim, a gente faz uma concatenação que pra gente faz sentido ter tanta reunião por semana, tá? Uma ordem às vezes puxa muito de você. E tem ordens que a reunião é uma vez por mês e muitas vezes online, às vezes é só você enviar um diário ou enviar uma monografia, como a Rosa Cruz, por exemplo, eles te mandam uma monografia, você lê, estuda, e em alguns casos você manda uma monografia com o seu entendimento dela via e-mail mesmo, não tem muito contato nessa primeira parte, tá? Ou seja, as ordens elas vão funcionar de formas muito distintas. Agora, eu preciso dar uma coisa muito importante para vocês. O funcionamento de uma ordem e o que acontece dentro dessa ordem não escapa aos olhos da própria ordem. Ou seja,
Em geral, quando você entra numa ordem iniciática, você faz um pacto de silêncio, tá? Eu, por exemplo, sou ex-maçom, mas eu nunca falei nada da maçonaria que eu não fosse permitido falar. Eu sempre, desde que eu saí da maçonaria, não é porque eles vão me matar, vão matar meu filho, vão dificultar a minha vida. Provavelmente eles nem vão ficar sabendo de nada. Mas eu faço isso porque eu tenho palavra, sabe? Quando eles me aceitaram, eles viram várias coisas, entre elas é a minha ética e moral pessoal. E nessa ética e moral pessoal já estava implícito que eu sei guardar segredos, sei cumprir promessas. Então, quando eu saí da maçonaria, eu continuei assim. Não foi a maçonaria que me fez assim, eu já era assim antes da maçonaria. E agora que eu saí da maçonaria, me mantenho desta forma, entendeu? Não tem nada a ver com morte, com essas coisas todas. O que quer dizer que, basicamente, quem já saiu da maçonaria por algum motivo, dificilmente vai falar alguma coisa real a respeito da maçonaria para fora. Ou vai contar só a superfície, que é o que eu faço, porque essa superfície é permitida. A Ogon mesmo, por exemplo, eu falo muito da Ogon, ela é uma ordem muito mais aberta do que a maçonaria, e a gente não fica contando o que acontece lá dentro para vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque não adianta você perguntar para uma pessoa, mesmo que seja eu, que vocês confiam, né, como uma pessoa pública, como é que funciona a Alstom Argentum, a IoT, a Otto, a Rosa Cruz. Não adianta vocês me perguntarem, porque mesmo que eu soubesse, eu não falaria. Mas como eu não estou nessas ordens, eu não sei. É simples assim. Claro que a gente pode especular um monte de coisas, tá? A gente pode especular a respeito da IoT, sei lá, como são os Illuminates de Thanateros, a gente pode falar que eles são descendentes dos Illuminates da Baviera, né? Enfim, a gente pode especular um monte de coisas, mas especulação não quer dizer que é real, e é exatamente por isso que eu evito falar, para evitar propagar desinformação. Assim como você pode ler um montão de livros a respeito da maçonaria hoje em dia, e se esse cara não for maçom, ele não vai estar falando alguma coisa que faça sentido necessariamente, beleza? Você nunca vai saber o que efetivamente acontece lá dentro, a não ser que você participe da ordem, tá bom? E eu vou te dizer outra coisa. Se o escritor realmente fosse da maçonaria, dificilmente ele falaria sobre o que acontece lá dentro, a não ser as coisas que são permitidas, tá? E eu já vou te adiantar que as reuniões que acontecem dentro da maçonaria não são de caráter público, elas não são permitidas pela maçonaria falar o que está lá dentro. Assim como as coisas que acontecem na Ogon não são, na IoT não são, e por aí vai. E não é por nada demais, assim, a gente não faz nada que seja perigoso, a gente não está querendo controlar o mundo, tá? A grande questão é que alguém fala para você o que acontece dentro da sala de medicina da faculdade? Não fala, concorda? E em geral não fala, também não é por maldade, é porque você não vai entender. Por quê? Porque você não está vivenciando aquele universo, você não está vivenciando aquele mundo, você não está dentro daquelas coisas ali, você não tem o dia a dia, você não tem o contato com os professores. Por mais que, por exemplo, a minha filha me conte o que acontece dentro da escola, das aulas que ela tem, ela me passa somente a versão dela e ela me passa pequenas partes daquilo, né? Ela não passa toda, eu não sei os dramas diários da vida dela, essas coisas todas. E você também não vai conseguir saber. A gente pode falar, olha, nós estamos estudando tal livro. Uma outra coisa também que é importante vocês saberem que acontece é que as ordens, elas estudam, algumas ordens, na verdade, estudam particularmente um sistema, como por exemplo, a Otto vai estudar a Telemann, assim como a Golden Dawn vai estudar a Telemann, tá? Quando essas ordens estudam esses sistemas, eles costumam elevar o sistema a patamares que não estão nos livros. Ou elas começam a produzir sistemas próprios. Isso é muito normal, tá? É muito normal, é natural qualquer mago, estudante de magia, que já tenha algum tempo de experiência, já tenha algum tempo de progresso, desenvolva seu próprio sistema, beleza? A gente vai aprendendo como que um sistema funciona e não como um sistema em particular funciona. A gente aprende como a magia funciona a partir do estudo daquele sistema e aí a gente se torna apto a desenvolver o nosso próprio sistema. Algumas das ordens mais modernas, né, que vão nascendo mais modernamente, como o Lotus Negro, o próprio Ogon, elas vão criando a partir das percepções dos seus próprios iniciados sistemas novos de magia, sistemas completamente diferentes de qualquer um. E esses sistemas muitas vezes eles ficam longe dos livros por um tempo, tá? Nós temos na Ogon, por exemplo, um sistema que é nosso, que os magos mais velhos, inclusive,
estão desenvolvendo coisas novas, né? Agora, por conta da pandemia, a gente tem pensado bastante a respeito do desenvolvimento de magias a longa distância, né? de ensinamento da magia a longa distância, né? Porque a gente está confinado, etc e tal. Só que a gente ainda não escreveu nada, a gente está na parte dos testes, nas fases dos testes, fazendo as coisas. Algumas outras ordens, elas são mais puristas, então elas pegam, por exemplo, a magia planetária, como a Aurum Solis faz, e mantém essa pureza do ensinamento da magia planetária, como foi desenvolvida por X pessoa, por Y pessoa, no caso da Aurum Solis, por quem fundou a Aurum Solis, tá? Eles vão mantendo isso passando ao tempo. Mas é claro, nada é secreto, nada é impedido, né? Tudo é permitido. E eles têm a função, eles têm a opção de aprender coisas novas e de repente mesclar essas coisas. Embora o purismo do ensinamento aconteça, a prática em si pode ter mesclado coisas novas. Essas coisas serão anotadas aí nos anais da ordem, seja nos diários mágicos, né, no livro das sombras, seja nos próprios documentos das ordens, para a posteridade. Falando em aprendizado, antes de mais nada, eu queria dar aquele recadinho rápido de todo o vídeo. Se você quer aprender magia a partir do conhecimento hermetista, mas ampliando isso daí para outras fases todas, né, para magia do caos, Wicca, magia planetária, Goethe, essas coisas todas, entra aqui em teoriadamagia.com.br, que é a universidade mágica que a gente montou, a galera tá apelidando assim, os alunos estão apelidando como Universidade Mágica, para você começar a adentrar esses meandros, beleza? Lá vai ter estudo sobre um monte de coisa, cara, estudo sobre demons, sobre anjos, sobre guias de umbanda, sobre mestres ascensionados, enfim, tem estudo sobre um monte de coisa, gnose, um monte de coisa lá para você, além de ter grupo de WhatsApp exclusivo e também Discord pra gente tirar dúvidas. Inclusive, esse fim de semana a gente estava lá batendo um papão a respeito de símbolos, né? Se os símbolos são importantes e como usar símbolos lá no WhatsApp do curso. Então, teoriadamagia.com.br. Uma outra coisa importante para vocês saberem sobre as ordens é que as ordens não necessariamente são eternas e também não necessariamente são exclusivas. Ou seja, existem ordens que elas têm duração. Você vai entrar nessa ordem e ficar tipo uns 3 anos. Se eu não me engano, a IoT vai meio para esse processo. Posso estar falando groselha, mas se eu não me engano, a IoT é uma ordem de 3 ou 4 anos, né? Você vai lá, aprende alguma coisa em 3 ou 4 anos, ela é focada em uma determinada linha de magia e depois você sai. Algumas outras ordens são ordens maiores, eternas, né? Se você entra e não tem período para sair, você fica lá, que nem a Ogon, a Maçonaria e a Rosa Cruz, tá? Essas ordens em geral, essas que são mais eternas, mais duradouras, elas têm funções mais filosóficas. Também tem funções mágicas, mas a base do estudo dela é filosofia, é filosófico, tá? É conhecimento. Então, por exemplo, a maçonaria, o forte da maçonaria é a melhora da sociedade. Então eles vão arranjar formas de melhorar a sociedade com benfeitorias, com filantropia, com um monte de coisas desse jeito. A Ogon tem este lado também filantrópico e também tem o lado do desenvolvimento humano, que vai levar os seus próprios praticantes a uma auto-melhora, porque a gente compreende que a gente só muda o mundo a partir da mudança de nós mesmos, né? Assim no micro como no macro. Então a gente tenta transformar as pessoas lá no Ogon em pessoas melhores, para que elas possam externar isso por onde elas estão e assim, consequentemente, por osmose, transformar a realidade que eles estão, beleza? A gente não sabe o que é um ser humano melhor, a gente está procurando e por isso que é uma filosofia, tá? Algumas outras ordens, elas são focadas mesmo em ensinamento mágico e acabou. E aí você vai ficar como a Umbanda, né? A Umbanda, ela tem uma pequena parte de desenvolvimento humano, mas ela tem uma parte muito grande focada na magia, no auxílio mágico. Então você entra numa casa de Umbanda e você vai trabalhar ad eternum lá, dando passe, beleza? Você pode virar um pai de santo, sei lá, você pode crescer na hierarquia, mas você vai ficar dando passe. Então, a sua estada lá é desse jeito. A melhora pessoal é secundária, embora ninguém goste de que eu fale isso. Mas a melhora pessoal é secundária, tá? Tem umas que são... A melhora é uma coisa principal. O que eu quero dizer com tudo isso é que você não deve ficar ouvindo pessoas, ex alguma coisa, falando sobre aquilo. Porque essa pessoa, se ela é ex alguma coisa, ela provavelmente não é isso, beleza? Só que as pessoas em geral gostam de ser enganadas, gostam mais da fantasia do que da realidade. E elas se pegam mais por conta disso a teorias da conspiração do que a efetivamente o que é
real. Sabe o que é bem real, cara? Bem real é quando você gosta do nosso vídeo, clique em joinha, se inscreve no canal e principalmente quando você ajuda a gente da forma mais real que pode ser, que é se tornando um membro do canal. Você clica aqui em Seja Membro, você vai virar um hashtag Demolino Oficial, fazer parte da nossa família e ajudar o canal a crescer monetariamente, né? Você vai pagar ali, doar pra gente uma quantia por mês, tá? A partir de R$ 2,99 você já se torna membro. Também tem grupo de WhatsApp exclusivo, também tem Discord exclusivo, onde a gente conversa bastante. E hoje, segunda, inclusive, à noite, a gente vai todo mundo pro Discord bater papo, conversar. E também vocês conversam exclusivamente com os convidados do Bora Falar de Magia, que é o nosso quadro de quinta-feira. E o dessa semana é com Vic Vanilla, a pessoa, sei lá o que eu posso, eu não sei como que eu posso lidar com aquilo. A Vic Vanilla, ela tá no TikTok, ela tem um papel lá do ateísmo, essas coisas todas, mas ao mesmo tempo ela também é maga. E ela vai bater um papo com a gente nessa quinta, a gente vai falar um monte de besteira, um monte de groselha e também falar algumas coisas sérias. Então, torne-se membro do canal aqui, clique em joinha, compartilhe o vídeo para dar aquela força brutal para nós. Eu vou confessar um negócio para vocês. Eu morro de vontade de ver algum começando a ter essas histórias que a maçonaria tem, sabe? Tipo de, para entrar no Algon você tem que dar seu primogênito, se você sair do Algon você morre, sabe esses negócios? Porque eu acho que é uma história muito bacana, é uma narrativa muito legal que a gente cria para que a gente, primeiro, separe o joio do trigo, né? Então quem vai entrar no Algon não é um curioso, ele é uma pessoa que realmente quer estar lá. E também porque vai ser muito divertido fazer isso, sabe? Eu morro de vontade de ver esse tipo de coisa acontecendo. Isso não é segredo para ninguém, eu já falei lá na ordem um montão de vezes. Eu tô só esperando acontecer. O dia que isso acontecer, eu posso morrer em paz e falar assim, o Gon chegou onde eu queria que ela chegasse e a gente pode passar daqui para melhor. Mas de qualquer forma, é assim, existem várias ordens, tá? Hoje em dia, as ordens não são mais tão fechadas como elas eram antes, né? Já tem uns 5 anos que as ordens estão abrindo suas portas para a sociedade, principalmente porque elas têm visto que o que está vazando da ordem para o senso comum está ficando perigoso para as pessoas, né? As ordens sempre guardaram os conhecimentos dela, por isso que é uma ordem iniciática, né? Você precisa fazer uma iniciação para entrar nessa ordem, você precisa morrer para a sua vida profana e nascer na vida sagrada. Então a gente sempre manteve o conhecimento recluso, porque a gente sabe que conhecimento é poder, todo mundo precisa de conhecimento, mas o conhecimento em excesso faz mal, né? Quando você não está pronto para aquele conhecimento, você se prejudica, né? Você começa a entrar em psicose, a ter problemas de compreensão da vida, como tem acontecido hoje, né? A gente tem visto muitas pessoas se perdendo no quesito energético espiritual, subjetivo, tarará, e deixando de viver a própria vida. Esse é um problema mais profundo, mas também tem um problema de você ser enganado por pessoas que vão te vender amarração, por exemplo, né? Sem que você consiga ver o conteúdo total. Magia sempre foi conhecimento, sempre continuará sendo conhecimento, e é o conhecimento das mais amplas formas e passado das formas mais diferentes possíveis, porque nem todo mundo aprende da mesma forma, tá? Ou seja, o aprendizado da forma que é feito na Algon é uma coisa, da forma que é feito na Ota é outra, na forma que é feito na Austro-Argento também é outra, na forma que é na maçonaria também é outra, mas todo mundo busca a mesma coisa, que é o conhecimento das coisas, para que você possa mudar a realidade pelo poder da vontade, tá? E aqui está uma grande diferença, eu acho, que é o que eu queria trazer no final das contas. O estudo da magia é a aquisição de conhecimento para mudar a realidade pelo poder da vontade, tá? Presta atenção, a gente adquire conhecimento para mudar a realidade pelo poder da vontade. A gente não está falando aqui que a gente vai mudar o universo, a gente vai mudar a realidade. Ou seja, a gente precisa conhecer quem nós somos para a gente entender a nossa realidade, para a partir daí a gente mudar ela a partir do nosso poder da vontade. Então, eu estava até conversando com uma amiga minha tempos atrás aí, a gente estava falando sobre questões de relacionamento, né, essas coisas todas. E eu estava falando para ela que eu não entendo como as pessoas conseguem ter problemas de relacionamento, dado que eu não tenho, né? Eu não tenho porque eu sou perfeito, meus relacionamentos são ótimos. Eles são. Mas eles são ótimos porque talvez eu não espere muito deles. Então, tipo, essa é uma forma de conhecer. Isso vai me dar problemas? Talvez me dê, porque eu não consigo compreender outras pessoas. Ao mesmo tempo que porque é um benefício, mas se eu quiser mudar, primeiro preciso entender o porquê que isso está acontecendo. Então talvez eu tenha que buscar lá no meu passado, fazer uma terapia para ver se isso é real, sacou? Se isso começar a me incomodar. Ou seja,
Aqui, para eu mudar essa faceta da minha vida, eu preciso ter conhecimento para mudar a realidade. Não tem nada de espiritual aqui, você percebeu? Pois é. Agora, uma outra coisa importante, né? Quando vocês, por exemplo, eu tenho visto muito, inclusive hoje mesmo eu coloquei um story lá no Instagram, falando que eu vejo muito em grupo de Facebook as pessoas falando que estão sofrendo ataques. Ah, você atacou, agora vai voltar, você atacou, agora vai voltar, não sei o que lá. Eu não vou falar que 100% dessas coisas são besteira, dessas coisas aí são besteiras, mas eu queria te propor um desafio e eu queria que você escrevesse aqui embaixo. Você já viu esses magos que são grandes, que são conhecidos, reclamando de ataque espiritual? Então, tipo, Léo Lousada, entra lá no CDH, vê se ele já falou sobre isso. Marcelo Deldébio, a Pri Martinelli, Frater Goya. Vocês já viram? Aí você vai falar, Nino, mas esses caras são foda, esses caras são gigantes, não sei o que lá. Eu vou falar, sim, são. Mas isso faz eles não sofrerem ataques? Tipo, então é a grandeza dos caras, é o canal do YouTube, de repente, que faz os caras não sofrerem ataque? Ou será que eles chegaram num patamar de conhecimento mágico que eles conseguem olhar as mazelas da própria vida e falar, eu preciso aprender com isso para não errar de novo? Fica o pensamento aqui para vocês. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, gente. Se vocês gostaram do conteúdo, clique em joinha, se inscreve no canal. Se gostou muito e quer ajudar a gente a fazer o canal ficar melhor, fazer mais vídeos legais, então torne-se um membro aqui e venha fazer parte da família #DemônioOficial. Se você quer aprender mais a respeito dos meandros da vida aí, então entre em teoriadamagia.com.br e também faça parte dessa universidade mágica que cresce cada vez mais, beleza? É isso, eu espero que vocês tenham uma ótima vida, sejam pessoas melhores que vocês foram até agora. Tchau!